Amazon On. Financiando a transformação digital para o crescimento sustentável da Amazônia. E para moderar esse painel, eu convido José Borges, superintendente de competição da Anatel. Aproveitamos para convidar também para compor a nossa conversa Guilhermo Alarcon, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E Luciano Charlita, do Banco Mundial. Para quem não me conhece, eu sou superintendente de competição da Anatel há quase 2 anos, mas ao longo da nossa trajetória lá, a gente sempre teve oportunidades de conversar bastante com o BID, e eu tive a felicidade também de trabalhar durante bastante tempo com o Charlita, que hoje está no Banco Mundial. Mas, avançando um pouquinho, ser um pouco mais formal, vou apresentar os dois primeiro e depois a gente entra no debate, né? Nesse painel, financiando a transformação digital para o crescimento sustentável da Amazônia, hoje temos 2 grandes figuras aqui que vai nos ajudar a falar justamente sobre essa questão tão importante, que como que a gente financia essa transformação. Luiz Guilherme Lopes é engenheiro de telecomunicações, formado pelo Instituto Politécnico Nacional do México, com MBA pela École de Commerce de Lyon, França, e diploma em matemática financeira pelo FINDES, México. Com 35 anos de experiência no setor de telecomunicações, Guilherme participou de projetos, políticas e regulamentações na América, Europa e África. Nos últimos 7 anos, atuou como especialista, líder em telecomunicações no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Luciano Charlita, né, é PhD em políticas de desenvolvimento pela Universidade de Hiroshima e é consultor de desenvolvimento digital no Banco Mundial. Anteriormente, atuou como especialista em regulação na Anatel. Novamente, muito obrigado pela presença dos dois nesse tema tão importante, que ao longo desses últimos painéis a gente tem visto, né, uma série de debates e ideias de como que a gente tem que atuar nessa questão da sustentabilidade, colocando no foco principalmente a Amazônia, né? E a Anatel, ela tem algumas preocupações do ponto de vista de como levar conectividade, e na nossa experiência, principalmente quando a gente tem que lidar com os projetos de levar infraestrutura, superar lacunas, né, de digitalização, a região norte, ela tem as suas especificidades e é justamente aquela localidade que precisa de mais atenção, né? Então, a gente tem um instrumento onde a gente, de certa maneira, procura recursos dentro do próprio setor para financiar a expansão de infraestrutura, só que os nossos instrumentos, eles não são suficientes para o tamanho do desafio, né? E para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de justamente, Guilherme, iniciar com você e perguntar como que o BID tem visto, né, a Amazônia, e quais são os instrumentos e como que o BID tem nos ajudado justamente, né, em financiar o desenvolvimento digital da Amazônia, financiar também, nos ajudar a resolver essa questão do gap digital que existe, né, tanto na América Latina, mas hoje especialmente no Brasil e na Amazônia. Sim, obrigado por la pregunta. Básicamente para o BID, a região de Amazônia é muito importante por diversas razões e estamos engajados em todo o banco aqui. Temos muitas iniciativas em diferentes áreas. Na parte de conectividade, nós temos um par de operações que estão já rodando, já estão aprovadas, estão em processo de ser já implementadas. Uma é de infraestrutura de telecomunicações mesmo, a nível subnacional, no estado de Pará, e outra com o BNB, não, com o Banco de Amazônia, perdão. Então, temos estes 2 tipos de instrumentos, que é um global de crédito para financiar a los privados, a los operadores de telecomunicações, PPPs, e temos outros instrumentos para financiar estados y municipios en proyectos de infraestructura. Es los 2 tipos de instrumentos que hacemos, além de cooperaciones técnicas, que es el dinero no reembolsable.
E, Charlita, quando a gente olha para o Banco Mundial, quais são os desafios que o Banco Mundial visualiza em seus projetos de desenvolvimento digital, principalmente no Brasil, né? Como que tem sido o papel institucional do BID não, do Banco Mundial, e o que você pode falar sobre essa visão do Banco Mundial sobre a questão da conectividade, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável? O banco, ele é um banco de... É um banco? Não é o Banco Itaú, nem o Bradesco, mas é um banco de desenvolvimento. Então, existem produtos financeiros de apoio ao setor público, mas também é um banco de conhecimento. Eu acho que são as duas principais vertentes do Banco Mundial. É um banco de conhecimento também, a gente produz muito conteúdo que transformam a forma como o setor público encara os desafios da região. Aqui na região amazônica a gente já produziu vários conteúdos interessantes, não só para o Brasil, mas para a Gran Amazônia inteira. Então tem muito conhecimento disponibilizado. Em termos de operações, a gente tem um componente digital em um projeto do Pará. Eu tive a chance de visitar isso no campo. Então, depois de muitos anos trabalhando no setor, trabalhando na Anatel, ir no campo e ver como as pessoas fazem uso daquele serviço é algo extraordinário. Eu acho que todos aqui na sala deveriam ter uma experiência desse tipo, ver uma comunidade ribeirinha recebendo um serviço de banda larga e a forma como aquilo transforma a vida das pessoas. Obrigado, Charlita. Eu acho que é justamente isso. A gente vai entrar nesses detalhes, né, desses instrumentos, desses projetos que são desenvolvidos pelos dois bancos, né? E o que é interessante aqui é que todo mundo tem uma visão sobre banqueiro, né, muito fria, somente números, e esses dois bancos, essas duas instituições multilaterais têm uma preocupação e uma pegada social muito grande, né? O que é fundamental justamente para a gente levar a infraestrutura nessas regiões tão remotas e tão difíceis, né? Porque a gente que lida com essas discussões no dia a dia, a gente sabe que capital é um aspecto fundamental para isso e geralmente essas regiões são regiões que o mercado não tem interesse, que de fato é política pública, né? Formas de financiamento alternativos, instituições multilaterais, que tem justamente um papel muito importante e complementa a atuação dos estados, né, que os estados sozinhos não conseguem, principalmente, né, estados, né, países em desenvolvimento como o nosso. E é fundamental isso. E é interessante que nesse contexto todo, quando a gente olha a situação macroeconômica, né, ontem mesmo, né, a gente discutindo sobre aspectos de aumento de taxa de juros no Brasil, o tanto que se encarece o capital, e aí quando a gente olha para os estados, os entes federados, então já tem um problema de funding, né? Aspectos macroeconômicos onde a gente vai ter que lidar com um capital mais caro. E como que a gente vai superar essas lacunas digitais sem recursos, sem suporte público e sem suporte de bancos, né, que tem justamente essa pegada mais social de dar esse apoio, e a gente sempre tem debatido como que a gente consegue fazer isso. E aí, Guilherme, vou passar para você então, e eu gostaria de ouvir de você um pouquinho mais sobre o detalhe desses projetos. A gente teve a oportunidade de, ao longo dos anos, debater, inclusive dentro do acordo de cooperação entre BID e Anatel, foram desenvolvidos instrumentos importantes, né? Depois você pode até fazer um bem bolado com o Charlita, que também participou de alguns projetos enquanto ele estava na Anatel. E o quanto que isso também nos ajudou nesses projetos, né? E essas pegadas, esses projetos que vocês já têm desenvolvido no Brasil. Bem, definitivamente, eu refleti um pouco mais sobre a primeira pergunta e como pensamos atender aqui as grandes necessidades de Norte e de Nordeste, com parcerias com a Anatel, parcerias com o World Bank, temos um cofinanciamento também com a AFD, ou seja, sozinhos no va para ningún lado, ¿no? Otro panelista dice, todos tenemos que ir para el mismo lado, tenemos que hacer parcerias, porque senão não vai dar certo. Então, basicamente, eu tenho uma apresentação, não sei se poderíamos colocar aí rapidamente a apresentação, que explica um pouco o que estamos fazendo agora em Novigi. Tem 5 pontos, mas vamos ir muito rapidamente. O sea, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, basicamente, é um banco, como disse Charlita, um banco de desenvolvimento que basicamente devolve dinheiro hacia o campo. Um banco tradicional recolhe dinheiro para financiar projetos e aqui o dinheiro volta para a sociedade através de um banco de desenvolvimento que temos algunos números aquí, pero básicamente el banco empresta 20 billones de dólares por año y en la parte de telecomunicaciones ainda estamos haciendo como
unos 7 bilhões temos feitos em telecomunicações em toda a América Latina. Aqui em Brasil temos 500 milhões de dólares de carteira atualmente. Ainda estamos começando. Acho que para o tamanho do desafio aqui, todos podemos fazer mais. Como pensamos em fazer isto? Basicamente usando o poder da informação, basicamente usando dados. E para fazer esses dados, utilizamos tanto a coleta de dados, o análisis de los dados e também a comunicação de lo que encontramos com esses dados. E todo isso é feito em parceria, por exemplo. Quando fizemos o diagnóstico do Brasil, lo fizemos com a Anatel e com o setor privado, ao mesmo tempo, para que os três tenhamos o mesmo diagnóstico e não comecemos a discutir sobre qual é o diagnóstico de quem. Isso é uma maneira de como lo fazemos com parceria, ¿no? La otra cosa es de que claramente, ¿verdad? En ese diagnóstico salió que bueno, la región amazónica está por debajo de la media brasileña y los estados de Pará y Amazonas por mucho requieren la mayor cantidad de aporte público que fue calculado. Estamos hablando que la región consumiría más o menos a un mínimo unos 3.000 millones de dólares de aporte público. Esto por condiciones también de la sustentabilidad financiera de los proyectos a ser desenvolvidos. De todo ese dinero, la grande mayoría es red de transmisión, como las redes subfluviales que ustedes están haciendo aquí, es exactamente donde tenemos que estar invirtiendo dinero público. También aquí podemos ver cómo nosotros ahondamos, para hacer esto, ahondamos en la identificación de la necesidad pública y privada. Entonces, utilizamos ese mapiña que está ahí, básicamente dice quién, TEM y dónde no TEM, conectividad y de qué calidad y con cuántos operadores, y eso también TEM, cuál es el porcentaje del investimento necesario por público y privado, de tal manera que fica claro dónde es totalmente privado, dónde es totalmente público y dónde está entre medio. Obviamente también una gran preocupación del banco es la cuestión del bajo carbono, las emisiones, que básicamente dubla, reducir emisiones en zonas urbanas y aumentar la captación de carbono en zonas rurales. Para esos dos hemos identificado una veintena de diferentes soluciones tecnológicas. Ahí pusimos tres. Una es que la misma infraestructura sea sustentable, o sea, que utilice menos energía y que tenga ahorro energético. Y las otras son cómo usar la conectividad para reducir, para tener usos descarbonizantes de la conectividad y también mejorar la inclusión social. Esos son tres ejes. También hay varios estudios que han sido feitos y que son los ejes para justificar la relación entre la conectividad y lo que es ambiental, social y climático. Esta es la estrategia así en general, donde al centro está el centro de ciencia de datos y luego tenemos proyectos nacionales, subnacionales de infraestructura y tenemos también la cuestión regulatoria, ¿no? Que tenemos ahí una agenda regulatoria indo para frente con ustedes para apoyar a la Anatel. Esta estrategia ayuda a desenvolver esquemas de gobernanza. ¿Por qué la gobernanza? Porque cuando vamos para la parte subnacional es bien desafiador la coordinación entre todos los diferentes actores a nivel subnacional. Y hemos identificado que la parte de gobernanza es importante. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un plan estadual de transformación digital que hemos feito varios. Este para el estado de Pará está en preparación y tiene como característica que es conectividad como plataforma de descarbonización. En ese plano trabajamos mucho de perto, Luciano y yo, el año pasado. Proyectos de infraestructura. Ese proyecto que está ahí es el proyecto de cable submarino que va a llegar a Pará
y que va a permitir conectar a Europa y a Fortaleza. Y ese proyecto es un cofinanciamiento con la AFD, con la Agence Française de Développement, la Agencia Francesa de Desenvolvimiento. Y além de invertir en estar haciendo el investimento en infraestructura, también investimos en el capacidad institucional, es decir, preparar a los órganos que van a recibir eso en poderlo llenar, porque es una cosa que requiere recursos humanos, entrenamiento, capacidades a ser desenvolvidas. Esto es infraestructura. Y el último es crédito, o sea, dar crédito a quien ya está trabajando en telecomunicaciones aquí. Y ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo está BB Amazônia, el Banco do Brasil de Amazônia, BNDES, Prodigital, etcétera. Son proyectos que tienen financiamiento indirecto a través de bancas de desenvolvimiento local, que trae cartera sella de proyectos gubernamentales a nivel subnacional o proyectos regionales como el BB Amazônia, o proyectos de promoción al sector de telecomunicaciones privado como un todo, en particular el DMCOM, y acho que apenas comenzamos, ¿no? Vamos por más. Eso es todo. E agora eu vou passar a palavra para você, Chalita, justamente para a gente também entender quais são as iniciativas, o que o Banco Mundial tem a nos oferecer, a demonstrar para a gente. Vou aproveitar aqui, porque uma coisa interessante que o Guilherme colocou foi justamente a questão de tecnologia, de emprego de tecnologias. E dentro do convênio que foi estabelecido aqui, eu sei que você participou também do C2DB, que é justamente a utilização de tecnologia para nos ajudar nesse diagnóstico e construir conhecimento, que é uma pegada também dos bancos de desenvolvimento, né? Eu acho que depois a gente pode até debater um pouquinho sobre isso, porque isso nos ajuda a conhecer um pouquinho mais o tamanho das dificuldades, os desafios que a gente tem que enfrentar, né? E aí, assim que o Chalita começar essa parte, depois a gente pode até voltar nesse aspecto, Guilherme, e falar sobre isso. Chalita, com você. Com prazer, esse assunto que nós dois gostamos muito, vai ser uma conversa boa. Bom, eu acho que nesse 1 ano que eu estou morando em Washington, eu não aprendi com o Guilherme 2 coisas. A primeira é como ser elegante. E a segunda é que eu não comprei um óculos, então eu estou aqui no tato, tá, gente? Só para dar um contexto, a região amazônica ela fez progressos nos últimos anos. Eu acho que uma parte das pessoas que estão aqui nessa sala fazem parte dessa história. A Anatel, o BID, a iniciativa privada. Ontem a gente falou com o ISP e também tem o representante da associação. E todo esse ambiente de pessoas com muito boa vontade que ajudaram a elevar a conectividade na região, em dobrar essa conectividade por residência nos últimos 5 anos. É algo extraordinário considerando a região como a amazônica, mas aqui na outra figura em linha, a gente vê que o Brasil ainda, que a região amazônica ainda está muito distante do padrão brasileiro, né? Então, romper esse paradigma de subdesenvolvimento é algo que ainda requer muito esforço. E assim, a gente às vezes perguntava, eu conversei muito com o Guilherme lá atrás, assim, onde é que está, né, esse gap de acesso? E surpreendentemente, os maiores gaps de acesso estão dentro das cidades. Essa aqui é Manaus. Essa aqui é uma figura que eu mesmo fiz. Manaus, você tem uma região rica desenvolvida, com uma certa qualidade de internet, mas o contorno da cidade, poucos quilômetros daqui do centro, você não tem internet ou é muito pouco provido de internet. O problema das cidades, eu acho que a gente vai introduzir milhões de pessoas no mundo da internet e adicionar valor a eles com conectividade significativa. Eu acho que o problema está aqui, do outro lado do rio, no outro bairro aqui do lado. Aqui na região, uma outra necessidade é sempre trabalhar junto com o setor privado. Você não vai conseguir fazer nada sozinho, você vai ajudar o Estado a construir infraestrutura, mas pouco depois, se não tiver alguém que faça a manutenção, se não tiver um privado que alavanque seus negócios a partir dessa infraestrutura, tem um grande risco de não prosperar no futuro, não ser modernizado, não ser atualizado. Aqui é um outro estudo que a gente preparou,
não dá para ler, mas eu acho que depois vocês vão ter acesso à apresentação, são modelos de parceria público-privado em setores de infraestrutura digital no Brasil. Aqui é um trabalho que o IBGE fez, esse trabalho está disponível na internet. O que a gente fez aqui foi só consolidar por estado, e aqui, pela minha memória, tem uma coluna que é municípios que têm data center, municípios que têm serviços digitais de matrícula pela internet dos estudantes e de agendamento de consulta médica. A região norte está muito abaixo da média, viu, Zé? A gente na Anatel mexia muito com conectividade, mas a parte de serviços digitais é uma fronteira ainda a ser explorada. Poucos municípios oferecem serviço de matrícula dos estudantes pela internet e menos ainda agendamento de consultas médicas. Eu fiquei muito impressionado quando eu estive na comunidade em Sergipe há pouco tempo e a gente escutou lá da comunidade que as mães chegam a dormir 3 dias, saem da cidade, vão lá na cidade maior e ficam 3 dias numa fila para receber 6 fichas para atendimento médico. E se não conseguir essas 6 fichas, tem que voltar e ir de novo semana que vem. E esse ponto é interessante, porque quando a gente discute o conceito de conectividade significativa, é justamente isso, transformar a vida das pessoas, né? Sim. E aí, contextualizando como é que a gente traz isso para cá, que é justamente, se o ribeirinho, se aquela comunidade remota ela é importante para a preservação da Amazônia, então a conectividade, de certa maneira, é um primeiro passo, e isso é transformador, vai gerando justamente externalidades positivas, onde você consegue reter o local, você leva serviços de governo, serviços públicos como educação e até telemedicina, por que não? Isso você ajuda a reter. E é interessante justamente isso, o impacto da conectividade, porque todo mundo lembra de conectividade, estou levando banda larga. Mas é só isso? Não, estou levando saúde, estou levando outros serviços públicos também. Justamente a transformação significativa, de fato, vai acontecer nesse momento, quando você utiliza a conectividade para transformar a vida das pessoas e ampliar a qualidade de vida, né? Então, esse também já é um novo desafio que a gente vai ter que lidar. Uma vez superado o gap, as lacunas digitais, como que a gente vai fazer esse arranjo, né? Exatamente, Zé. Eso es súper importante lo que você colocou aí, porque nós falamos de la conectividade como se fosse uma sola coisa. Mas uma prática que temos aí na área, que cada vez que participamos com outras divisões, outras áreas do banco que querem conectividade, que pode ser água, energia, transporte, agrícola, mesmo a área que está encarregado de descarbonização, todas estas áreas têm algum tipo de solução digital que eles querem melhorar seu processo, seja qual seja, não? E as respostas são bem interessantes, porque pode ser que o que é relevante trámites burocráticos, serviços digitais para certa população, não pode ser questão de saúde para especificamente uma doença. E quando uno fala com o usuário final e uno entende qual é a necessidade, termina com projetos de conectividade significativa para muitos diferentes segmentos, em muitas diferentes situações, lo cual ya nos da lo que yo llamo una conectividad con propósito. Y cuando ya tenemos un propósito claro, podemos avaliar el impacto. La dificultad de avaliar el impacto es cuando no tenemos clareza de propósito. Mas cuando tenemos clareza de propósito, sabemos si logramos el objetivo o no. Si lo logramos a mitad o no. Mas la clareza de propósito surge de un principio falar y oír y escuchar y discutir para que essa conectividade. E isso acho que é uma boa prática, porque senão ele não vai fechar com a medição de impacto. E a medição de impacto, ao final, é o que permite aos bancos de desenvolvimento ter bons juros. Porque se nós demonstramos que temos impacto em desenvolvimento, podemos ter mais doações em boas condições. Então, aí fechamos o ciclo. Obrigado pelo ponto, Guilherme. E é pura verdade, assim, o que a gente faz desencadeia uma série de outros ganhos. Eu só tenho mais uma tela aqui, Zé. E aqui até um trabalho que a gente escreveu junto, eu e o Guilherme, acho que uns 2 anos,
do impacto do cinturão digital do Ceará, na época. O Ceará, antes de ter o cinturão digital, tinha a segunda internet mais cara do Brasil. Depois do cinturão, tinha a segunda internet mais barata do Brasil. Então, o impacto da conectividade mesmo, infraestrutura, ainda tem seu valor no nosso país. Com base nessa inspiração, isso aqui é o mapa de Sergipe, para quem não conhece. Esse amarelinho o Baixo São Francisco. Alguns dos municípios com menor IDH do país. A gente está apoiando o estado de Sergipe na construção de um cinturão digital. Estou mostrando Sergipe, mas poderia ser o Amazonas, poderia ser o projeto que o Guilherme está liderando no Pará. Eu acho que a transformação que esse tipo de infraestrutura traz é enorme. E aqui, partindo para terminar, Zé, é um problema da atualidade. É uma coisa que como utilizar a tecnologia, a digitalização para ter uma dinâmica melhor da interação entre o homem e o meio ambiente. A produtividade no campo é a chave disso, na minha opinião. Então, esse mapa, primeiro tem um desenho, né, que mostra os potenciais usos de tecnologia para aumentar a produtividade no campo, para aumentar o monitoramento, a fiscalização remota, preventiva, mitigatória. É uma figura. E aqui na direita, como que está o índice de conectividade rural no país. Então, se você vai um pouco mais para o centro-sul, especialmente no sul, existe já uma conectividade rural. E aqui a gente está falando de produtividade no campo, mas também uso de tecnologia para evitar efeitos como esse que a gente está vivendo aqui, de queimadas e tudo mais. Mas aí quando você move para o norte, Zé, você vê que a conectividade rural é muito baixa. As técnicas aqui da região norte são muito, muito antigas. E isso dificulta certos usos da tecnologia. O Guilherme sabe muitas tecnologias novas para fazer prevenção de desastres ambientais, proteção ambiental. A gente conversa muito sobre isso, mas aqui na região norte, quando você tira o foco da cobertura da pessoa, né, que é necessária, é fundamental, mas parte para a cobertura do território, que é outro conceito, talvez um pouco de... isso aqui poderia resolver muitos dos problemas ambientais que a gente está vivendo hoje. Obrigado, Charlito, mas vou voltar com você agora também, porque tem um aspecto muito interessante que até o próprio Guilherme levantou, que foi a aplicação de tecnologia, de inteligência artificial e desses instrumentos informacionais para nos ajudar. Eu acho que vocês podem, de certa maneira, né, nos brindar aqui, né, como que foi aquele processo de construção de informação, né, do C2DB, que foi interessante, e é mesmo de maneira superficial, para demonstrar como que o Banco de Desenvolvimento consegue nos ajudar na construção de conhecimento para ter essa informação mais acurada, desse entendimento de um país tão continental quanto que é o nosso. Porque quando você traz justamente aqueles indicadores mostrando o tamanho do desafio na região amazônica, quando a gente olha o tamanho da Amazônia é legal, né? O requerimento de capital, os projetos que são necessários, o desafio é muito grande, né? E aí aquela ferramenta foi interessante, né? Porque de certa maneira ela conseguiu trazer tecnologia de crowdsourcing, não é isso? Para a gente justamente fazer um mapeamento, né, daquela realidade que ia nos ajudar justamente a estabelecer políticas de incentivo. E é claro que o banco de investimento também tem interesse, porque ao ter acesso a essa informação, reduz a assimetria e consegue fazer financiamentos mais assertivos, consegue trazer instrumentos mais acurados para aquela realidade, mais responsivos, né? E aí fiquem à vontade. Começa com você, depois eu posso passar para o Guilherme. Eu acho até injusto, porque o mentor daquele projeto é o Guilherme. Eu fui um mero instrumental daquele projeto. Mas, só fazendo um ponto, eu concordo contigo. Qualquer tipo de mapeamento digital, ainda que tenha uma perspectiva muito alta, sabe? Você está vendo uma imagem de satélite e tirando conclusões do que está acontecendo embaixo. Às vezes você não sabe o problema que tem naquele grid ali embaixo. Mas, por que não ter? Eu acho que a gente pode... Todas as visões de um determinado problema são válidas para a gente tirar conclusões. E eu vou devolver para o pai do projeto. Eu sou um pouco, mas só um último item. Esse uso da tecnologia digital para fazer monitoramento. Dentro do Banco Mundial a gente reconhece muito isso. E atualmente a gente está desenvolvendo um estudo
que vai pegar camadas de mapas de digitalização, de infraestrutura, mas adicionar uma outra que eu acho que ainda não existe assim bem desenvolvida, que é uma camada de economias locais, de bioeconomia, de qual atividade econômica tem naquela região, e daí, Zé, a gente vai poder fazer inferências de como a digitalização pode impulsionar aquela economia local, a economia do açaí, a economia do cupuaçu, o turismo rural florestal e aplicações também em meio ambiente. Então, eu não gosto de falar coisas que ainda não existem, mas assim, o Banco Mundial tem investido muito em fazer esse tipo de análise mais macro sobre problemas do meio ambiente. Devolvo aqui para o Guilherme. Esse ponto é interessante porque a informação gera debate, que eu lembro que quando a gente estava na Anatel discutindo, Guilherme, ele até aproveitando esses inputs, ele ficava me procurando que no âmbito do plano geral de metas de competição, Zé, a gente tem que aumentar essa granularidade, tem justamente esses gaps, o que está acontecendo, e aí era sempre aquele embate. O que eu consigo manejar é a competição, eu não consigo avançar aí, porque a metodologia era outra, mas aí envolve toda uma discussão de como levar a infraestrutura e financiar a construção de infraestrutura nessas regiões. E aí que é fundamental, de onde a gente vai tirar o funding, né? E aí eu passo a palavra para você, Guilherme, porque justamente como é que foi essa experiência do C2DB, a criação dessas informações e como isso tem ajudado nesses instrumentos? Sí, C2DB é o producto de ter un sono. El sono era ter información completa, detallada y actualizada de quem tem conectividade e quem não tem e como fica essa conectividade. Basicamente baseado em dados empíricos, traçáveis até o final. Então, para poder ter certeza de que o que estamos dizendo tem fundamento real e que podemos ir para trás. Foi um esforço grande, em um par de anos aí foi feito, tivemos um bom sucesso com o projeto que teve derivações como o em competição, em espectro radioeléctrico também trabalhamos algo e agora estamos aplicándolo na questão financeira, porque basicamente como podemos verlo no tempo, podemos ver se os empréstimos estão sendo aplicados como foi prometido. O sea, si alguien quiere usar un empréstimo para ampliar la red, podemos certificar que la red fue ampliada con un dado empírico. Entonces, tem muitas posibles ramificações, pero el sono era ese, completo, que no falte ninguém de los operadores, que sea detallado y que sea actualizado a la misma data. Entonces, con esos dados, desenvolvimos la metodología que está constantemente en revisión para los par de años siguientes. Tenemos ya un plan para poder desenvolver, vamos a decir, la versión 2.0 del asunto mas actualmente, como tivemos muita gente que ficou interesada en el diagnóstico, abrimos una innovación que esa está ya disponible, que es una herramienta de colaboración. Básicamente funciona como una biblioteca. Personas pueden se cadastrar, pueden ver el cardápio de informaciones que existe, una copia sale del banco para un trabajo virtual, una sala virtual, y puede trabajarse el diagnóstico, análisis, y después ser utilizado por el usuario, compartido con otros usuarios o incluso ser propuesto para que entre al acervo de conocimiento. Entonces, ahí tenemos el plano de compartirlo incluso con otros bancos de desenvolvimiento, el Banco Mundial, la AFD, otros bancos y con otros, y ya tivemos como 30 diferentes usuarios ya externos al banco que usan la información, porque la información es valiosa si se usa. Si no se usa, no es valiosa. Entonces, por eso estamos compartiéndola, porque el siguiente nivel, no solamente tener el diagnóstico, sino accionarlo.
y ahora queremos dar el siguiente paso para usarla no solamente para diagnóstico, sino también para monitoramiento y avaliación. Pero sí, el sono era ese, completa, detallada e atualizada, base de dados empírico. Guilherme, e esse ponto é interessante porque essa informação acurada, tempestiva, ela também é importante para ajudar nesse monitoramento, né, e de avaliar o impacto do investimento, do financiamento, né. E aí você estava até me falando mais cedo ali, eu gostaria de escutar mais um pouquinho o que vocês estão pensando nesse assunto, do que é possível falar, né? E depois passo também para o Chalita para pensar como que o Banco Mundial, né, pensa justamente em instrumentos para segurar essa sustentabilidade, os impactos dos financiamentos. Claro, eu vou primeiro rapidinho. Basicamente, os bancos adoram ver muitos dados que crescem no tempo e tem muito dado para poder comparar, fazer análises, ver tendências, isso eles adoram. Então, a ideia agora é não somente ter uma foto, sino ter toda uma coleção de dados históricos para poder acompanhar desempenhos financeiros, para poder avaliar risco financeiro do mutuário, de tomador de crédito, de setor, de uma maneira mais detallada que lo que actualmente se é feito. Entonces, eso es la tendencia, lo que queremos hacer, tomar esos datos para reducir el riesgo y abrir nuevos mercados de crédito, básicamente eso. Con más información podemos diferenciar de otros sectores que no tienen información. Essa pergunta é fundamental, Zé. Me faz lembrar uma história que, de certo modo, eu ajudei a construir. Quando a gente chegou no projeto de Sergipe, por exemplo, eu acho que se aplica em todos os projetos. A Sergipe tinha uma dificuldade na matriz elétrica do estado. E a gente queria fazer a transformação digital, ajudar eles a fazer a transformação digital. E aí, eu fui lá em Sergipe com outro colega e a gente, conversando com as pessoas do estado, a gente pensou na seguinte arquitetura: por que a gente não inclui um componente energético nesse projeto? Então, você faz a transformação digital, você aumenta a demanda por energia, vai ter um novo data center, vai ter 1.009 prédios públicos novos conectados, vai ter fibra, vai ter serviço digital. E a gente criou esse componente que corresponde a 20% do valor daquele projeto, que vai promover a eficiência energética do setor público. Então, o projeto do Banco Mundial em Sergipe, e poderia ser aqui no Amazonas, ele tem impacto zero, é neutro na demanda por energia. Porque a quantidade de eficiência energética que a gente vai ter, com um pouco de geração distribuída, você vai anular a demanda. Então, é algo... Nenhum projeto do Banco Mundial digital teve esse pensamento. Então, a inovação que a gente criou lá escalou no banco ao ponto de, virou a vitrine do Banco Mundial aquele projeto do estado de Sergipe. E foi um esforço que envolveu duas práticas globais. A maioria das pessoas não tem dimensão, né, Guilherme, de como é complexo essas organizações. O Banco Mundial tem 15 mil funcionários em todos os 189 países, assim, é difícil conversar. Mas a gente conseguiu juntar a prática de energia com a prática de digital e fazer algo extraordinário, entendeu? Eu lembro que eu fui na casa do Guilherme, nesse dia, Guilherme, tem uma coisa para te contar. Depois a gente acabou com um belíssimo jantar, mas quando eu cheguei, ele disse, cara, eu acho que isso vai dar certo. Ele disse, é extraordinário. Então, tem muito espaço para melhorar, tem muito espaço para ser sustentável. Eu estou falando de sustentabilidade, consumo de energia, ambiental, emissão de carbono, impacto ambiental. Tem todos os tags de gênero, de pessoas com deficiência, de comunidades indígenas, uma infinidade. Mas adicionar esse valor em termos de energia, eu achei que foi algo muito novo que a gente fez no Brasil e que hoje é uma vitrine do Banco Mundial para o mundo inteiro. Então, só para exemplificar que tem muita coisa que pode ser feita com um pequeno esforço e boa vontade das pessoas. Muito legal. E
É muito satisfatório ver isso, né? Justamente os efeitos desses trabalhos, desses projetos. Ontem mesmo, né, no jantar, a gente estava conversando com alguns ISPs locais e eles falando do impacto que foi a Infovia, a chegada da fibra e o quanto que isso mudou a vida de uma série de cidades, né? E aí até um caso lá, um case que eles estavam relatando da empresa deles, que com a chegada da fibra eles puderam colocar 2.000 pessoas para dentro da rede em 45 dias. Então, assim, superar esses gargalos, né? O recurso público ajudando nesse sentido, transformando a vida das pessoas, retendo ela naquelas localidades, e a gente vai levar outros aspectos também para essas pessoas, né? Eu, de certa maneira, queria agradecer bastante esse bate-papo com vocês, queria abrir, saber se alguém tem alguma pergunta, tem algum questionamento. Tem a moça lá na ponta, depois o conselheiro Moisés. Olá, boa tarde. Meu nome é Sandy, eu trabalho na Medicid, uma empresa global de consultoria com sede em São Paulo e no Canadá. Temos bastante experiência em desenvolver projetos junto com o BID, como no Panamá, na Colômbia, no México, no Brasil, em conjunto com o Banco Badesc. Também posso dizer que a gente ajudou um pouquinho na elaboração do diagnóstico energético que o Banco Mundial desenvolveu lá em Sergipe. E a minha pergunta é, eu gostaria de saber o que vocês têm em mente atualmente de projeto para que seja elaborado aqui no Amazonas. Aquí en Amazonas tenemos en conectividad componentes de conexión de escuelas, como es bien sabido por todo el mundo, y tenemos en mente analizar una red, una integración de red transamazónica con el papel del Estado de Amazonas muy relevante por cuestiones de interconectividad. Ese proyecto ainda está en concepción, mas la idea es voltar aquí a ver el Estado con una visión más de integrador regional de lo que está aconteciendo en la Amazonia por cuestiones de su topología que tiene actualmente y que está en desenvolvimiento de topología y otras capacidades que tiene. Ese es más o menos por donde vamos. Acho que poderíamos ir hasta juntos, não? Não, de fato, a consultoria foi importante lá no trabalho de Sergipe. Olha, aqui na Amazonas, e não só na Amazonas, na região norte inteira, a gente tem muita vontade de fazer projeto aqui. Eu acho que o Guilherme mencionou alguns pontos, mas existem algumas dificuldades internas aqui da região que precisam ser superadas também. Quando a gente faz uma operação, o Banco Mundial, o BID, o NDB, a AFD e outros, existe uma exigência de que os estados tenham uma condição fiscal que permita a eles fazer uma operação com o Banco de Desenvolvimento. E alguns estados ainda não têm essa condição fiscal. O Amazonas, eu acho que tem, Rondônia tem, o Pará tem, mas essa questão da burocracia local, da condição fiscal ainda precisa ser superada. Isso é só uma coisa burocrática que, com um pouco de esforço e uma boa governança, consegue superar. Um outro ponto que a gente observa aqui na região é que os projetos que são desenhados para cá, eles são tailor-made, eles são feitos para cá. A gente não consegue pegar um projeto de outro país ou de outro estado e trazer aqui e dizer, olha, está aqui na prateleira, está pronto. Então, esse conhecimento, e aí inclui o conhecimento, eu estava falando com o Anderson, não sei se ele está aqui, o conhecimento da região, o conhecimento de que tem uma pedra no fundo daquele rio onde está passando um cabo. Esse conhecimento está aqui, né? Esse conhecimento está aqui. E eu acho que um outro desafio, fora esse da questão fiscal, é ter profissionais, ter capacidade dentro do governo do Amazonas, do Pará, do Amapá e de todos os estados para identificar o que é que querem fazer, identificar como querem fazer, e aí sim um banco de desenvolvimento vem e facilita isso.
e cria condições para que isso aconteça. Então, eu acho que é uma pergunta muito boa, difícil também, mas o que me veio em mente são esses 2 pontos. Obrigada. Bom, quero parabenizar o Chalita e o Guilherme pela apresentação, pelas colocações muito importantes e, de fato, em muitos projetos já estão efetivamente postos em prática, isso é importante de se ver. Acredito que aqui na Amazônia a presença desses 2 bancos são tão importantes, será fundamental também para começarmos a colocar em prática muitas coisas que aqui foram discutidas e colocadas em debate. Mas me tire uma curiosidade, eu gostaria de saber se ou o Banco Mundial ou o BID tem algum projeto de aporte de recursos para áreas degradadas. El área estamos actualmente uniendo el área rural con el área de descarbonización en una nueva organización y ellos tienen un programa para recuperación. En ese jeito como conectividad, no somos parte de una operación que se llama, bueno, es un tipo de operación que es un policy-based loan, un empréstimo de dinero para cumplimiento de políticas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el instrumento ahí, si existe una política para recuperación de áreas degradadas, puede ser facilitado el dinero para crear esa política e implementarla y después verificar que fue acontecido el punto. Entonces, sí existe el instrumento y tenemos un primer ejemplo ya, que es un programa grande con el área rural para descarbonización, para protección de la floresta y recuperación de áreas degradadas. Moisés, assim, na nossa prática de desenvolvimento digital do Banco Mundial, a gente não tem, que eu saiba, um foco específico nesse tipo de questão ambiental. Existe uma prática dentro do banco que só cuida disso. E eu não tenho certeza se existe alguma operação no Brasil nessa temática, tá? Não sei responder essa sua pergunta. O que a gente faz do digital, nesses casos, é prestar um apoio cruzado. Então, a gente consegue prestar inteligência, informação e recursos também para transformar uma área degradada em uma área recuperada ou produtiva. Um dos itens do nosso portfólio, por exemplo, é o apoio aos tecnoparques. Esses tecnoparques são unidades, hubs de inovação, nova indústria, indústria 4.0, indústria ambiental, que naturalmente a ocupação desses tecnoparques costumam ser em regiões que estão degradadas. Então, faz parte do portfólio de como recuperar aquele terreno, aquela região, com uma facility produtiva, uma unidade produtiva. É só para citar algum exemplo, mas assim, eu não sei responder sua pergunta sobre se existe no Brasil algum projeto desse tipo. Un grande desafío que está en los planos también extender esa intención de tener datos empíricos que ven del campo, directamente del campo, a la parte do terreno. Por ejemplo, sabemos que los dados de las imágenes son caras, las boas imágenes de satélite, as boas imágenes para realizar tem preço, mas estruturando bem um projeto que possa monitorar a recuperação de áreas degradadas, tendo os dados empíricos que lo avalam, esses são muitos dados que vão atrair interesse de fundos, porque dá certinho, dá certeza de que as ações estão sendo feitas, que os resultados estão acontecendo. Então, a chave aqui é ter dados detalhados, confiáveis, atualizados, recurrentes, bem organizados para poder reducir incertezas y atraer más confianza y más recursos. Si hacemos ese investimento como parte por ejemplo, de un instrumento de políticas, de financiamiento de políticas, muy bien podríamos expandir esa que están comenzando
em toda a região. É possível, enfim, fazê-lo, mas tem que ser desenvolvido esse instrumento mais. Tá bom, eu agradeço. E no próximo evento do Amazon On, eu gostaria que, além de sistemas de conectividade e infraestrutura, que vocês trouxeram muito bem aqui, também, se tivesse condições de pautarmos temas como proteção e recuperação, seria interessante incrementar um painel desse, tá bom? Obrigado, parabéns. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E obrigado novamente a todos pela presença. Muito obrigada a vocês por esse painel. Quero aproveitar, inclusive, para solicitar que vocês fiquem aí à frente para que nós possamos fazer a foto oficial. Por favor, antes de descer, vamos fazer a foto oficial desse 10º painel do Amazon On deste ano. Amazon On.